Saudações a todos. Eu quero compartilhar de Mateus, no capítulo de número 14. O texto narra uma travessia dos discípulos sobre o mar. E nessa oportunidade eles enfrentam uma grande tempestade. Se entrem no barco e vão para outra margem. E assim eles fizeram. Obedeceram, fizeram da maneira que Jesus ordenou. Mas no meio da caminhada, o texto diz que já era madrugada, Jesus estava em um lugar distante, afastado deles. E eles estavam no meio do mar, quando foram açoitados pelas ondas, porque veio uma grande tempestade sobre o barco. E Jesus, vendo-os naquele apuro, naquela situação difícil, Jesus direcionou-se a eles e foi andando por cima das águas. E quando Jesus se aproxima do barco, eles se assustaram. O texto diz que eles se assustaram, eles tiveram medo. Ficaram apavorados, pensando que era um fantasma que estava se aproximando. E quando Jesus se aproxima do barco em alto mar, a Bíblia diz que Pedro, olhando, ele teve uma certa dúvida no seu coração. O vento era tão forte, a tempestade era tão violenta, parecia que ia destruir tudo, parecia que ia quebrar tudo, que Pedro chegou a duvidar que fosse Jesus. Está escrito no versículo número 28. E Pedro pediu uma prova, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus olhou para ele e disse: vem viver algo diferente comigo. Você quer ter certeza que sou eu que cheguei nessa tempestade que te aflige? Vem. E o texto diz que Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Ele começa a caminhar em direção a Jesus. Mas quando ele deixa de olhar para Jesus e olha para a tempestade, olha para o vento, olha para aquilo que o atormentava, a Bíblia diz que quando ele deixa de olhar para Cristo e começa a olhar para a tempestade, para o vento forte, ele começou a sentir medo. Quando ele deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para o vento, para as ondas, para a tempestade, a Bíblia diz que Pedro sentiu medo. Porque quando nós tiramos o nosso olhar de Jesus, as coisas ao nosso redor começam a ficar perigosas, começam a nos assombrar. Quando nós tiramos o foco de Jesus, daquilo que ele nos prometeu e nos garantiu, nós começamos a ver com os nossos olhos carnais. Nós começamos a enxergar com os nossos olhos carnais. E aí Pedro olha para a tempestade e deixa de olhar para Jesus. Ele deixa de olhar para Jesus e olha para a tempestade. E aí Pedro deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para a tempestade, para o vento forte, para as ondas altas, para aquilo que lhe afligia, aquilo que lhe causava medo. E o texto vai dizer que quando ele deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para as ondas, ele começou a afundar. O que vai manter eu e você de pé no meio da tempestade é Jesus. É nós mantermos o nosso foco em Jesus. O que vai manter eu e você de pé no meio da adversidade, diante do desemprego, diante de uma enfermidade, diante de uma calúnia, diante de algo que nos aflige, o que vai manter eu e você de pé é Jesus Cristo de Nazaré. O nosso alvo tem que ser Jesus. O nosso olhar tem que ser para Ele, porque é dele que vem o nosso socorro. E Jesus olha para Pedro e diz: vem, Pedro. E Pedro começa a caminhar, mas o medo faz Pedro afundar, começar a afundar. Deixa eu te dizer uma coisa, não podemos deixar que o medo nos atormente a ponto de nos tirar do foco do que Jesus nos prometeu. É normal sentir medo, não tem erro nenhum nisso.
O medo é bom, o medo é um termômetro na nossa vida. Se a gente não tiver medo, a gente faz um monte de besteira, um monte de baboseira. Mas o medo, ele controla, o medo é um termômetro para regular, para igualar. Quando eu tenho medo, eu vou com cautela, eu tenho precauções, eu vou analisando a situação. O medo faz parte, mas nós não podemos deixar que o medo nos leve para baixo, que o medo nos paralise, que o medo nos tire da direção de Jesus. Nós não podemos deixar que o medo nos afaste dos propósitos de Jesus. Quando Pedro olha para a tempestade, ele tira o olho de Jesus. Ele tira o olhar daquilo que o Senhor tinha dito para ele. E o que Jesus tinha dito para ele? Vem, Pedro, vem caminhar comigo, vem andar sobre as águas. Ou seja, vem viver algo sobrenatural comigo, Pedro. Porque andar na terra é natural, mas andar sobre as águas é sobrenatural. O que Jesus estava dizendo para Pedro é: Pedro, eu tenho algo sobrenatural para você viver comigo. Eu quero que você viva algo sobrenatural comigo. Eu quero te dar experiências no meio dessa tempestade. Eu quero que no meio dessa tempestade você olhe para mim e veja que eu sou a solução dos seus problemas. Eu imagino Jesus olhando para Pedro, não diz o texto, digo eu, e dizendo assim: Pedro, eu não te disse lá na praia, lá na outra banda, que você ia chegar do outro lado? Então por que você está com medo? Você não confia em mim? Você não acredita no que eu te prometi? Eu não te disse que você chegaria? A ordem foi: entrem no barco e vão para a outra banda. Então esse vento não vai te parar, essa tempestade não vai te parar, esse barco não vai naufragar, eu estou nele, Pedro. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Nessa oportunidade que nós possamos olhar para a promessa, para o que Deus falou para nós, e não focar os nossos olhos em tempestades, em ruídos ao nosso redor. Devemos olhar sim, mas acreditar no que Jesus prometeu. E se ele disse que você vai chegar do outro lado, se ele disse que eu vou chegar do outro lado, nós vamos chegar. Porque ele não erra, ele não falha, ele não errou quando disse que você é um vitorioso e vai chegar do outro lado. Acredita, olha para Jesus, olha para a promessa que ele fez, olha para o que ele disse um dia que você seria, que você faria. Acredita. Essa tempestade não é para te destruir. Essa tempestade não é para te matar, essa tempestade é para que você viva algo sobrenatural com Jesus. É isso que Jesus está dizendo, é isso que Jesus está querendo mostrar para Pedro, mostrar para mim e mostrar para você. Você vai chegar do outro lado. Isso foi só uma breve reflexão para que nós possamos não tirar os olhos daquilo que Jesus prometeu. Se ele disse que você vai chegar do outro lado, você vai chegar porque foi ele quem prometeu. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer um convite. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe um joinha, deixe o seu comentário, isso é muito importante para nós. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.